Olá a todos, meu nome é Manuel Azevedo, sou professor de hipnose e mestre de magnetismo e hoje vamos falar de um assunto que algumas pessoas me têm pedido para comentar e pedido a minha opinião acerca desse mesmo assunto, que é o magnetismo à distância. Ora, muito bem. No princípio, quando eu comecei a estudar hipnose, já falei nisso noutro vídeo, os professores de hipnose, que não eram professores formais, eram pessoas que sabiam hipnotizar, percebiam de hipnotismo, que tinham lido sobre hipnotismo, que tinham feito até formações no estrangeiro naquela altura de hipnotismo. E como eu disse, no princípio todos me mandavam para casa estudar uma série de exercícios que eram relacionados, como falamos, portanto, para reforçar o magnetismo pessoal, o que os hipnotizadores hoje em dia chamam a capa do mago. A capa do mago é o magnetismo pessoal, amigos, não é nada mais do que isso. E esses exercícios, além de nos preparar para o foco, eu já falei de alguns desses exercícios aqui que me mandavam fazer aqui no outro vídeo, esses exercícios também, não é, ajudavam a preparar o aluno, neste caso eu, para o uso do magnetismo à distância. Aqueles exercícios de olhar para uma pessoa casualmente na rua e, portanto, firmarmos a nossa atenção no seu pescoço, na sua parte de trás da nuca, que entretanto ele acabava por se virar. Isso já era um treino que mais tarde ia ser usado no magnetismo à distância. Portanto, antigamente ensinava-se magnetismo, agora não sei. Portanto, sendo que, como já tenho dito, o magnetismo fazia parte dos estudos da hipnose. Primeiro estudava-se o magnetismo e depois a hipnose, ou hipnotismo. Portanto, voltando agora ao tema central. Eu, pessoalmente, nunca usei muito o magnetismo à distância. Por dois motivos. O primeiro motivo é que, na minha visão de magnetismo, eu prefiro estabelecer um rapport magnético com a pessoa presencialmente. O que não quer dizer que eu não consiga estabelecer esse rapport magnético à distância. Quer através do uso de uma fotografia do indivíduo, de uma carta, portanto, neste caso do sujeito que vai ser magnetizado à distância, de uma carta, ou simplesmente projetando o meu pensamento naquela pessoa, e, portanto, de forma a projetar o magnetismo à distância. Portanto, eu não gosto muito de fazer isso, porque, como eu digo, eu prefiro estabelecer o rapport magnético presencialmente, e depois há outra coisa que me levou a usar menos e às vezes até recusar fazer magnetismo à distância. É que as pessoas pensam que o magnetismo à distância, que é eu mandar um gênio ou um espírito ou uma entidade, que eu nem sei o que é que isso é, nunca me apareceu nenhuma em 30 anos de magnetismo, nunca me apareceu um fantasma, nem uma identidade ou uma entidade, portanto eu não sei o que isso é. Sei o que é por ter estudado sobre o assunto, mas eu nunca vi, portanto não sei sequer se existe. E as pessoas insistem em que eu envie um gênio, uma entidade à distância, e eu não faço isso. Não faço. Isso é estar a enganar as pessoas. Eu não lhe vou estar a sugestionar dizendo-lhe que vou enviar, que é isso que muitas das pessoas fazem, não é? Já sabemos que vigarista já em todo lado. Sim senhor e tal, eu vou mandar um gênio que é o meu servidor e tal, e vou enviá-lo coisa e tal. Isso é tudo conversa. E por isso é que eu não faço. Quando é uma pessoa que me diz, professor, olha, eu acredito que o magnetismo pode ser projetado à distância, etc, porque já li sobre o assunto, sei que nada tem de esotérico nem de religioso e tal, aí sim, de outra forma não faço.
E como é que isso se processa? Portanto, como eu estava a dizer, o magnetismo, existem diversos métodos, não é? Mas vamos falar aqui daquele mais simples. Que é, nós, através da nossa imaginação, colorirmos, dando cor. Normalmente eu uso o azul, um azul vivo, para projetar o nosso foco em direção à pessoa e simplesmente, por isso também é que é difícil, manter o foco durante aquele tempo que a gente acha que é necessário para lançar energia magnética, portanto a força do pensamento, que é assim que eu explico a energia magnética, para a pessoa ou para o sujeito que precisa de ser tratado. Portanto, muito simples. Há quem use também com a radiestesia, portanto, com um pêndulo, portanto, fazer um rapport magnético com a mão sobre a fotografia e com o pêndulo a girar. São métodos. Se a pessoa se sente mais à vontade para estabelecer o rapport magnético, por que não? Muitos magnetizadores antigos faziam experiências com radiestesia, quer com pêndulos, quer com varinha, portanto, não vejo nada de mal nisso. Agora, como é que se explica isso? Ora bem, eu tenho aqui um livrinho que é o Kybalion. Isto é a versão portuguesa, portanto a edição portuguesa, uma delas, não é? Que é do meu amigo William Walker Atkinson, de quem eu gosto muito. Num dos capítulos apresenta os 7, portanto este livro é sobre os sete princípios herméticos. E no primeiro tenho que pôr óculos, porque este tem umas letras muito pequeninas e eu também já tenho 52 anos e estou para fazer e já não vejo grande coisa sem os óculos. Ora bom, existem 7 princípios herméticos. Devo-vos dizer que não pertenço a nenhuma sociedade hermética, aliás, nunca quis conversa com esse tipo de sociedades. Mas a filosofia hermética, portanto, é baseada em filosofias muito antigas, não é? Que foram aproveitadas agora por essas sociedades herméticas, dizendo que foram eles que inventaram aquilo, porque esta sociedade já existe há 10 mil anos e não sei, bom, conversas. Mas cada um é livre de crer naquilo que quiser. Portanto, são 7 princípios do hermetismo, ou seja, da filosofia antiga, hermética, com base no Egito, portanto, Hermes Trismegistos, etc. O princípio do mentalismo. O que é o mentalismo? O princípio do mentalismo. Tudo é mente. O universo é mente. E depois diz, este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o tudo, ou seja, a realidade substancial, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenómenos de vida, matéria, energia. Em resumo, tudo o que é visível para os nossos sentidos materiais. Ou seja, segundo alguns filósofos antigos, inclusivamente até alguns gregos, achavam que tudo aquilo que era visível, todo o mundo físico, era uma projeção mental. Portanto, é baseado nessa filosofia que nos diz que nós conseguimos intervir, de alguma forma, com o nosso pensamento em alguma coisa. Principalmente num ser vivo irracional como é outro ser humano. Num ser vivo irracional, através da força do pensamento, será um bocadinho mais difícil, mas não ponho em causa esse princípio. Portanto, depois tem mais o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade. Aqui está um princípio da polaridade muito importante para os magnetizadores ditos polaristas, nos quais eu me incluo. Eu não sou, como é dizer, fanaticamente polarista, mas é onde eu me revejo melhor no magnetismo, portanto, sem um viés religioso. Portanto, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do género. Devem ler isto se querem perceber como é que pode funcionar o magnetismo sob o ponto de vista filosófico. Mais uma vez aconselho o Kybalion.
E este senhor foi um grande magnetizador, William Walker Atkinson. Como eu já disse, escreveu centenas de livros, usou dezenas de pseudónimos, entre eles o célebre Yogi Ramacharaka. Portanto, era ele na mesma, usava outro nome quando tratava de determinados assuntos. Portanto, depois temos, além disso, o princípio da vibração. Ou seja, o princípio da vibração, deixa-me cá ver aqui qual é no índice, onde é que ele está. Se calhar estou a ser um bocado chato, mas para quem nunca ouviu, acho que deve um dia comprar este livro ou encontrá-lo na internet facilmente, ou então vai ouvir isto. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Factos que a ciência moderna observa e tende a confirmar a cada nova descoberta científica. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica as diferenças entre diversas manifestações da matéria, energia, mente e até espírito. Resultam dos vários estados de vibração. Ora, muito bem, se tudo é mente e tudo é vibração, nós, como seres que possuímos uma mente, também teremos a capacidade de vibrar. E essa vibração é o magnetismo, a projeção dessa vibração através do foco mental do magnetismo. E como tudo é mente e tudo é vibração, segundo a teoria dos magnetizadores mais sérios, que usam, portanto, o magnetismo à distância, estes são os fundamentos de como funciona e porque realmente é eficaz o magnetismo à distância. Muitos autores escreveram sobre magnetismo à distância. Temos aqui um francês, que eu li há pouco tempo. Não, aquele já li há muito tempo. Que eu li há pouco tempo, ficou ali Temos aqui o Yogi Ramacharaka, que fala disso, na ciência da cura psíquica, fala disso. Quem quiser perceber o magnetismo à distância sem grandes palhaçadas, está aqui este manual. Isto é um verdadeiro manual de magnetismo. Temos aqui também um livro do qual eu já falei noutra, que é de 1921, que é o Dr. Martins Velho, que é um antigo magnetizador português, que fala inclusive numa coisa que eu falei aqui há dias, portanto já em 1921, fala aqui do magneto-hipnossugestivo, o tratamento magneto-hipnossugestivo, ou seja, para quem pensa que isto do hipnomagnetismo que veio a semana passada, que esqueça, porque isto já tem muitos anos, ninguém anda a descobrir a pólvora já está inventada há muito tempo. Temos aqui então um clássico, pronto, entre os outros que vocês sabem que eu tenho aqui de magnetismo pessoal, onde ensina uma série de exercícios que mais tarde vão ser fundamentais no seu à vontade para projetar o magnetismo. E agora outro que eu descobri há dias, é um livro ainda muito novo, muito recente, e é um livro, portanto, a primeira edição foi em abril, é deste ano ainda, em abril de 2022, que é isto. Então reparem aqui em baixo. Como dominar a arte do magnetismo pessoal. Veja lá. Lindo. Nenhuma palavra sobre magnetismo. Nenhuma! Mas como eu dizia há dias, magnetismo pessoal, tem muito impacto. Ajuda a vender. Porque se for só ser carismático, é uma coisa, mas o magnetismo pessoal é que ajuda a ser carismático. É o segredo para ser carismático, ou um dos. Portanto, posto isto, tenho alguma coisa contra o magnetismo à distância? Não, desde que seja feito com seriedade. Não, desde que seja feito usando técnicas de magnetismo. Se usar técnicas de espiritismo e de projeção astral e beca-beca e coisas, isso, pá, esqueçam lá isso, que isso para mim não faz qualquer sentido. Existem também então os magnetizadores, vou falando na projeção astral, que se projetam portanto
no espaço, vão ter com a pessoa que está combinado dormir àquela hora. Portanto, outra coisa que eu queria dizer, muitos magnetizadores dizem, inclusivamente aqui aqui este também já o tenho mostrado várias vezes, o Jacques Mondorlat, que é um pesquisador e um grande magnetizador também, e um grande pesquisador. Portanto, a maior parte dos magnetizadores combinam uma hora para se magnetizar a pessoa está a contar. Isso tem um lado sugestivo? Provavelmente tem, mas já vos disse, o que é que isso importa? O que importa é que faça alguma coisa. Portanto, que é fundamental as pessoas saberem que vão ser magnetizadas. Usam também, por exemplo, uma fotografia do corpo inteiro da pessoa, onde fazem uma sessão de magnetismo, como se fosse uma sessão presencial, e depois é enviada essa fotografia para a pessoa, de forma a que a pessoa ande com essa fotografia pelo menos 2 ou 3 dias na carteira, ou no bolso de casaco, ou por aí fora. Mas agora perdi-me aqui um bocado. Portanto, quanto à projeção astral, ficamos por aqui. As pessoas acreditam que podem fazer isso, muito bem, desde que seja sempre magnetismo, desde que não sejam espíritos, ou que não sejam entidades, ou identidades, como eu costumo dizer a brincar. Portanto, o magnetismo pessoal, o magnetismo à distância resulta, o magnetismo à distância pode ser muito eficaz, mas cuidado com os charlatães. E cuidado com aquilo que as pessoas esperam de vós, como magnetizadores. Ora, muito bem, este vídeo já vai um bocadinho longo também, e quero desejar a todos continuação de muita saúde e muita paz para todos, que tenham continuação de um bom dia, ou de uma boa noite, ou de uma boa tarde. E espero ter respondido a esta questão do António Carlos, que me pôs essa questão aqui. Eu não faço vídeos por encomenda, atenção. Se alguém me pedir para fazer um vídeo sobre uma coisa que eu não me apeteça falar, não o vou fazer, portanto, é escusado. Mas simplesmente o António Carlos fez-me uma pergunta e eu disse-lhe que, sim senhor, isso é matéria para outro vídeo, e eu próprio é que disse que ia fazer um vídeo sobre isso, mas ficou uma sugestão, digamos, uma quase sugestão, ou seja, que me despertou a vontade de fazer foi um comentário que me despertou a vontade de fazer um vídeo acerca do tema. Portanto, mais uma vez queria mandar um abraço para toda a gente, aqui os meus alunos que me seguem aqui também neste canal. Queria mandar também para o César Alves, para o Kleber, para o Héctor Lima, para o Levi, para o Augusto, para o Júnior, para toda a gente que me costuma seguir e comentarem os meus vídeos. Tenham todos muito sucesso e por hoje será tudo. Muito obrigado e abraços magnéticos a todos.